Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 8. Enquanto os irmãos vai abrindo as vossas Bíblias, hoje foi um dia muito, vamos supor assim, um dia que eu nunca passei na minha vida, um dia que parece que tudo caiu, né? De uma vez assim nas costas, um dia que você fica assim meio pesado, uma angústia. Hoje era para trabalhar até 6, eu fiquei só até as 5, vim embora, cheguei em casa, entrei no chuveiro e só chorei. Saí do chuveiro ali, tive que botar um louvor ali, porque Deus coloca o seu Espírito Santo e nós lembra das palavras, né? Como Saul estava ali angustiado, ele ouvia o louvor. E ali eu botei um louvor e fui orar ao Senhor, porque eu vi que aquilo ali não era de Deus, aquela opressão ali era do inimigo. Então foi um dia muito ruim, mas quando eu cheguei em casa, tomei um banho, chorei, falei com o Senhor, coloquei o louvor, logo sai logo aquele peso, vem a calma de novo, você começa a voltar para os pensamentos normal, né? E aqui nós só vemos o cuidado do Senhor, quando o Senhor usa o presbítero nesse volta para orar ali por nós ali, uma oração diretamente, uma coisa que você estava sentindo, algo que você nem contou para sua esposa, você chorou ali no íntimo e o Senhor, nós vemos que o Senhor realmente está lá conosco, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do que você está passando, e o Senhor com certeza vai dar a força necessária para cada um de nós, que nós possamos passar por esse momento. Amém? Mateus capítulo 8, versículo a partir do 5. Amém? A cura do criado do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de ser sará. Pois também eu sou homem, sujeito ao poder, e tenho um soldado, a minha ordem, e digo este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E aos meus criados, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse ao que seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Poder se assentar, glorificando ao Senhor. Aqui nós vamos ver, né, um centurião. E quando nós vamos aprofundar no assunto, nós vamos ver que centurião, 100, o 100 já vem de 100. Então ele tem 100 homens à sua disposição, ele tem 100 servos. E um desses servos vai acometer a enfermidade, vai ficar doente, vai ficar prostrado. No dia de hoje, no século 21, nós vamos ver que uma empresa, quando tem algum funcionário doente, simplesmente ela te trata como um número. É só apenas um número. Manda embora e traz outro que pode me servir. Então nós vamos ver aqui que esse homem, ele tem 99 homens à sua disposição, mas tem um que está enfermo, tem um que a sociedade vai falar, está inútil, não presta, não vale de nada, está doente, não vai prestar mais para nada. Mas nós vemos um homem que ele age de bom compaixão, e ele simplesmente não descarta esse servo, ele não descarta esse homem que um dia foi um excelente servo para ele. Então nós vamos ver, a palavra não vai falar que aquele homem foi um excelente servo, mas nós vamos ver
pela preocupação do seu senhor, que ele é uma pessoa boa, uma pessoa que fazia, né, suas atividades ali com excelência. Porque até mesmo o centurião vai deixar o seu tempo e vai atrás de Jesus. Ele podia muito bem falar de um de seus servos, falar assim: vá atrás de Jesus, fala do meu servo para Jesus e pede Jesus para curar ele, para vir aqui curar esse servo para mim. Mas não, há muitas pessoas falam que quer o serviço bem feito, vai você mesmo. Então ele larga os seus 100 servos, um prostrado, e vai atrás da cura. Nós vamos ver que é um homem que age com bom compaixão. Quando nós vamos ver a história de Pedro, Pedro ele vai trair. Pedro ele vai agir com ignorância. Mas Pedro tem uma palavra. Pedro tem uma promessa liberada por Jesus, que ia fazer dele um pescador de homem, um pescador de alma. Mas Pedro, na sua caminhada, Pedro vai ver que ele não está chegando. Essa promessa, nós vamos ver que Pedro, ele simplesmente vai trair Jesus, ele vai negar. Ele não vai chegar onde Deus falou lá atrás que ele seria pescador de homem, pescador de alma. Mas agora Pedro ele é conhecido como um homem que negou ao Senhor. Mas o interessante é que nessa cicatriz da vida, muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes nós paramos na caminhada e tem cicatriz nós, porque nós fomos machucados. Muitas das vezes nós estamos com o pecado nas costas, e isso faz uma cicatriz enorme nos nossos corações. Mas o interessante é que muitas pessoas apontam para Pedro e falam: esse daí é o negador, esse daí é o ignorante, esse daí é o que anda com uma faca, que quando uma pessoa vem a falar porque querer prender Jesus, ele vai cortar a orelha. Para muitas pessoas esse é um homem, mas para Jesus esse daí é o pastor, esse daí é o que vai apacentar suas ovelhas, esse daí é o que vai trazer muitas e muitas almas para o Senhor. Mas no momento certo, o momento de Pedro não é agora. Pedro está tendo cicatriz, Pedro está criando muitas coisas ruins, como eu e você. Nós vamos passar por muitas caminhadas, muitas pessoas vão te machucar, e a promessa não chega, a promessa não te alcança. O que te alcança simplesmente são dores que nós passamos pelas nossas caminhadas. Mas eu te falo uma coisa: a promessa do Senhor ainda está de pé, continua caminhando. Essa cicatriz que nós levamos é para te fortalecer e fazer que e Deus está falando assim: eu confio em ti. Muitas pessoas estão falando: Pedro, você é um negador. Mas Jesus está falando: eu confio em você ainda. Eu confio em seu ministério. Eu confio em sua trajetória. Não é o momento certo, mas eu acredito que no momento certo, quando vir a luta, você vai estar preparado, porque você está passando por um momento difícil agora. Para que os irmãos entendam essa palavra. Certo homem, pastor, um ancião, ele pega 5 espadas. Uma estava enferrujada. Nós fala lá na Bahia, quando uma faca cria dente, cria tipo uma barriga, um corte, nós fala dente. Então essa é uma espada daquela ali, estava enferrujada, estava cheia de dente, estava cheia de, como outra espada bateu, cortou, ficou uma cicatriz na espada. E as outras tudo perfeita, as outras 4 tudo perfeita, cromadinha, coisa mais linda do mundo. Então esse homem, ele coloca 5 jovens e fala: pode escolher as espadas. E aqueles jovens todos foram naquelas espadas bonitas. E ninguém queria a espada enferrujada, que estava cheia de dente, estava cortada. Ninguém quis aquela espada. Todos queriam a cromadinha, bonitinha, né, linda. Então, aquele ancião ali vai pegar aquela espada enferrujada, aquela espada cheia de dente, e vai falar para ele: se prepara que eu vou golpear vocês. Então eles pegam as espadas cromadinha, bonitinha, e colocam na frente. Então o ancião dá um golpe nas espadas dele. As espadas dele tudo é quebrada. E a espada do ancião fica intacta.
a enferrujada, cheia de dente. E o jovem vai falar assim, mas como assim? Então o ancião vai falar, essa espada aqui, ela já passou por muitas guerras, ela já passou por muitas batalhas, ela já sofreu muitos golpes, e ela continua inteira. Isso daqui não é a boniteza, é a cicatriz que faz a espada. Ela já sofreu muito, mas ela resistiu. É o que eu vou falar para você hoje. Pedro sofreu muito, mas Pedro resistiu no dia difícil. É o que o Senhor vem falar para conosco hoje. No dia difícil, permaneça de pé. Porque no dia da abundância, você pode ter certeza que você vai glorificar o Senhor. Muitos vão olhar para a sua cicatriz, mas o Senhor vai falar assim, ei, você pode até apontar e falar o erro dele, mas eu vou aportar todas as minhas fichas de meu servo, porque quando a coisa arrochar, eu sei que ele vai permanecer. Por isso eu tenho que falar para você, que tem muitos bonitinhos, que não tem cicatriz, está fugindo, está pulando do barco, mas você vem com cicatriz, você vem todo machucado, mas a coisa aperta e você permanece no barco, e falando assim, Jesus, pode ser o que for, o sangue pode dar na canela, eu permaneço com o Senhor, porque eu sei que aqui vai ter a vitória. Então Pedro, ele vai alcançar, ele vai passar por muita julgação, mas Jesus está lá. Esse daí vai apresentar minhas ovelhas, esse daí vai cuidar das minhas ovelhas. Muitos podem olhar para você e falar, não, simplesmente foi uma pessoa que está jogada no mundo, foi uma pessoa que está aí nas drogas, uma pessoa que está bebendo bebida, uma pessoa viciada, uma pessoa que não tem futuro. Mas Deus está falando, eu confio no seu ministério ainda. Eu ainda confio em ti. Então esse homem, ele simplesmente vai falar assim, ainda confio nesse servo que está doente. Porque tem alguém, tem um ser, tem um homem na face da terra que pode levantar. Então ele vai deixar o 100 e vai atrás de Jesus. Mas o interessante é que Jesus vai falar assim, eu não achei tamanha fé em Israel. Porque ele vai falar, simplesmente vai liberar uma palavra. Senhor, eu também sou homem de autoridade. Eu falo aos meus servos, vai, ele vai. Eu falo, vem, ele vem. Mas o interessante é que o centurião, ele é senhor de 100 homens. E Jesus, ele é senhor do mundo inteiro. Quando nós falamos do mundo inteiro, eu estou falando vento, eu estou falando ar, eu estou falando enfermidade, eu estou falando fogo, eu estou falando água, eu estou falando tudo. Então se ele falar assim, né, como a palavra fala, antes do vento sair do ocidente e ir para o ocidente, ele tem que bater continência e falar assim, Senhor, você quer que eu sopre aonde? Onde é que o Senhor me autoriza a soprar? É isso que eu estou falando. Quando Jesus chega, a enfermidade, ela começa a tremer, porque quando Jesus falar assim, sai, ela vai ter que sair. Se Jesus falar, tem que cair por terra, ela vai ter que cair. É por isso que o nome do Jesus tem poder. Porque quando nós falamos para alguma pessoa que está em enfermidade, em nome de Jesus vai ter que sair, é porque o nome de Jesus é toda a autoridade na minha e na sua vida. Então nós vamos ver que Jesus ele não precisa nem sair do lugar, simplesmente uma palavra liberada, e o servo do centurião, em muitas distâncias, não fala os quilômetros que estava, é curado na hora. Então o centurião está falando, se eu falar para o meu servo, vai, ele vai. E se o Senhor falar para a enfermidade que está lá, sai, ela vai ter que sair. Se o Senhor falar, tenha saúde, você vai ter que ter. Nós temos que saber uma coisa que nós temos que botar no nosso coração, que existe o bem e o mal. Muitas pessoas não acreditam em oração ao contrário. Muitas pessoas não acreditam em macumbaria, em feitiçaria. A pessoa não acredita, fala que isso não existe. Eu venho falar para você que existe o bem e o mal. Se existe o bem, o mal está presente também. Então nós temos que ficar do lado certo. A palavra de Deus vai falar que se você agradar um Senhor, você vai desagradar o outro. Então fique do lado certo. E o lado certo você pode ter certeza que é Jesus. O lado certo é o Senhor.
Você pode até ver e olhar assim, não, o lado certo não é aquele ali, porque está perdendo. Mas você pode ter certeza que quando Jesus bater o pé, a roda vai girar. E o lado que estava perdendo, em seu ponto de vista, você pensa que estava perdendo, vai estar lá em cima. E é o lado do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas podiam olhar para o barco e falar, vai afundar. Mas Jesus está lá. Quando Ele liberar uma palavra, a tempestade vai ter que cessar. Nós vamos passar por dificuldade. Vamos passar por dificuldade. A minha e a sua vida é como o batimento cardíaco. Quem é que já foi no hospital e viu aquela maquinazinha pip, pip, sobe e desce, sobe e desce. Tem hora que nós vamos estar lá em cima. Tem hora que nós vamos estar na abundância. Tem hora que não vai faltar nada. Tudo vai dar certo. Mas tem dia que tudo vai dar errado. Vai faltar coisa. Você vai olhar para um lado e falar para o outro, Senhor, só a misericórdia do Senhor. Mas eu te falo uma coisa. Se você está na abundância e outro dia você está na escassez, está passando por tribulação, glorifica o nome do Senhor. Porque seu coração ainda está batendo. E se seu coração ainda está batendo, você ainda tem vida. E se você tem vida, glorifica ao Senhor. Porque a sua palavra vai falar em tudo, dê graça. Então dá graças ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Não é só na abundância. Aprenda como Jó. Na abundância está glorificando. Mas quando perdeu tudo, continuou glorificando ao Senhor. Não deixe de glorificar. É como José. No poço, está glorificando. Está sendo escravo, está glorificando. Foi preso, está glorificando. Nós vamos ver a trajetória de José. Simplesmente a pessoa podia falar assim, não, eu vou fazer tudo errado, está tudo dando errado na minha vida. Eu não vou ser um servo. Mas por onde José passou, ele foi excelente. Ele fez com excelência. Ele na prisão, nós vamos ver que José fez tanto com excelência, que ele vai começar a ser uma pessoa ali importante, que ele vai trajetar de uma cela para outra. Então ele fez com excelência em tudo, glorificou o nome do Senhor em tudo, e pode ter certeza que no dia mau, no dia que você for passar por tribulação, se você glorificar o Senhor na abundância, e se glorificar o Senhor na tristeza, você pode ter certeza que Ele vai estar lá presente de seu lado. Muitas das vezes, em silêncio, calado, não fala nada. E muitas das vezes eles vão falar. Como hoje, eu passei por uma grande tribulação, e o Senhor usou o seu servo para falar. Mas tem dia que você não vai ouvir nada. Simplesmente vai passar. Mas eu te falo uma coisa. Esse tempo ruim vai passar. Ele não veio para ficar permanente. Vai passar. E você vai ver, valeu a pena glorificar o nome do Senhor. Valeu a pena exaltar o nome do Senhor. Que o interessante é que eu estudando lá a palavra, e vi até outra palavra, né? Mas o Senhor mandou pregar essa. Aí veio aquela palavra de Daniel. E estudando, eu vou estudar um pouco o leão para me saber como é que foi esse processo. Eu estudando ali um pouco os leões ali, tem leão que ele, quando a leoa caça lá, mas quando a leoa abate, o leão chega. E tem muitas horas que o leão que caça. E nós vamos ver que quando o leão chega, a leoa tem que afastar. Todo mundo tem que afastar, porque o rei chegou. Então o interessante é que quando nós vamos ver a passagem de Daniel, né, quando ele é jogado ali na cova do leão, e nós for imaginar o cenário, antigamente cova de leão era tipo em um buraco, e nós vamos ver que o oxigênio é pouco ali dentro, e ali está vivendo animais, ali tem fezes, ali, né, deve estar um mau cheiro esquisito. Então nós vamos ver o tamanho
da grandeza do milagre do Senhor que o Senhor fez com o seu servo. Então Daniel simplesmente é jogado lá e fechou tudo. Então nós vamos ver que nenhum leão, né, ninguém escuta nada. Muitas das vezes seus acusadores ficam com os ouvidos atentos. Fala assim, está brigando aí, ó, os irmãos estão brigando, vamos ficar com os ouvidos atentos para nós ouvir as pancadas, né? E muitas das vezes vai ficar em silêncio, ele não vai entender nada. Né? Os acusadores de Daniel ficou com os ouvidos em pé, para escutar o leão devorando os gritos de Daniel lá dentro. Mas o interessante é que não houve nada, ficou em silêncio. E o rei não vai dormir aquela noite. Ele simplesmente dispensa seu servo. Não, quero ficar só. Ele vai orar. Interessante é que ele vai orar. E aí eu estudando um pouquinho sobre o leão, nenhum leão vai tocar em Daniel. Mas é por quê? É porque o leão da tribo de Judá estava lá. E quando o rei chega, nenhum leão pode encortar. Só se ele autorizar. E o interessante é que ele não autoriza, por quê? Porque Daniel tem uma experiência, Daniel tem uma intimidade com o Senhor. Essa intimidade que nós temos que criar com o nosso Deus. É orar todos os dias. Tira um tempo para glorificar o nome do Senhor. Né? Tira um tempinho ali para exaltar o nome do Senhor. Porque você cria intimidade com Deus. E quando nós criamos intimidade com Deus, você pode ter certeza que Ele te mostra o oculto e o escondido. Ele te mostra projeto. Ele te fala de coisas que vai dar certo e coisas que vai dar errado. Deus, Ele abre seus olhos espirituais de uma forma tão grande que você sabe onde você vai pisar, onde você não vai pisar. Então, isso é o quê? Tem intimidade com o Senhor. E nós não vamos desprezar aquele que sempre nos valorizou. Aquele que sempre nos viu, aquele que sempre estava ali do nosso lado. Muitas das vezes, nós, pela nossa carne, pelo nossos pecados, nós viramos as costas por tanto, uma pessoa que tanto nos ajudou. E nós vamos aprender aqui com o centurião, não vire as costas, mesmo que seja um servo. Ajude, dá a mão, erga a mão, vamos aprender com Jesus Cristo. Porque Ele estendeu a mão para mim e para você. E Ele estende, mesmo nós errando. Ele está falando, ei, esse daí eu ainda vou aportar minhas fichas tudo. Eu ainda vou, estar com Ele até o final. E por que nós viramos as costas para muitas pessoas ao nosso redor? Vamos ajudar. Se você pode ajudar, estenda a sua mão. Estenda a sua mão, porque quando nós estendemos a mão para o próximo, o Senhor estende as duas para nós. Então, nós não podemos simplesmente virar as costas e deixar alguém ferido no meio do caminho. Nós temos que aprender como o bom samaritano. Viu alguém ali precisando de ajuda? Tem como ajudar? Ajude. Glorifique o nome do Senhor. Porque você gritar em praça pública, os fariseus faziam isso. Gritavam em praça pública. Glorificava ao Senhor, mas nos seus atos não glorificava. Você pode até ficar em silêncio, mas o ato que você faz, ajudando o próximo, a bondade que tem em seu coração, você pode ter certeza que ela vai valer por 1000 palavras. Porque muitos é o que fala da boca para fora e não faz. Mas aquele que faz, você pode ter certeza, esse está glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu glorifico o nome do Senhor e essa é a palavra que o Senhor tem para a igreja.